Começou 2026 e esse promete ser um ano incrível. Só pelo fato de que teremos a estreia do 7º filme Pânico, já torna esse ano muito especial, não é mesmo? Então eu te convido a acompanhar o canal durante esse ano, que vamos ter muitas novidades chegando, além de, claro, uma cobertura exclusiva de Pânico 7. E pra gente começar o ano, eu quero presentear você, caro espectador, que acompanhou o canal durante todo o ano de 2025, com uma surpresa especial. O Clube do Cinema é uma série aqui do canal Universo Pânico dedicada ao gênero de terror, onde a cada episódio a gente analisa e disseca parte da história desse gênero que é tão adorado pela gente. A série é composta por um total de 25 episódios que já estão todos disponíveis para você assistir a hora que você quiser aqui no canal. Vou deixar o link na descrição para você poder assistir depois. Mas agora você vai assistir com exclusividade um episódio que nunca foi lançado. Por isso, prepare a pipoca e apague as luzes, porque está começando o episódio extra do Clube do Cinema do Universo Pânico. Existem criaturas que atravessam séculos sem envelhecer, que caminham entre nós com elegância, mistério e um perigo silencioso. Criaturas que vivem entre a vida e a morte, que dormem em caixões e se alimentam da noite. Desde castelos sombrios até ruas iluminadas por postes, os vampiros marcaram o imaginário do cinema de terror como símbolos do medo, da sedução e da transgressão. O cinema descobriu desde muito cedo que os vampiros poderiam ser assustadores e fascinantes ao mesmo tempo, transformando essas criaturas em ícones do medo e da sedução. Mas antes do cinema dar vida aos vampiros, eles já existiam nas páginas dos livros. Em 1897, Bram Stoker publicou Drácula, personagem que não só consolidou a figura do vampiro aristocrático, sedutor e perigoso, mas também criou a base para quase todas as representações cinematográficas que viriam depois. A ideia de imortalidade, de desejo proibido e de terror psicológico percorreu gerações, servindo de inspiração para cineastas que queriam transformar a lenda em imagens assustadoras na tela. A primeira adaptação de Drácula, apesar de não autorizada, diga-se de passagem, é Nosferatu, lançado em 1922, trazendo o Conde Orlok como a personificação do horror silencioso e deformado. O grande clássico do cinema expressionista alemão trouxe o vampiro para a tela de forma inesquecível. Com sua sombra aterrorizante subindo escadas e invadindo casas, Nosferatu definiu a estética do terror gótico. Na época do seu lançamento, Nosferatu causou polêmica com os herdeiros de Bram Stoker, que tentaram derrubar e destruir todas as cópias do filme devido à violação de direitos autorais. Felizmente, algumas cópias sobreviveram e o longa se tornou um dos pioneiros sobre vampiros no cinema. As coisas tomaram um novo rumo em 1931 com o lançamento de Drácula. Aí sim, a primeira adaptação devidamente autorizada da obra de Bram Stoker. O filme consolidou o vampiro como um líder do mal nas telonas. A elegância, a voz calma e a presença ameaçadora mostraram que o terror podia ser sofisticado, psicológico e irresistível ao mesmo tempo. Drácula ajudou a criar o arquétipo que seria seguido por décadas. A partir daqui, o famoso conde apareceria recorrentemente no cinema através de várias encarnações. A próxima evolução dos vampiros no cinema aconteceria em 1958, com o filme O Vampiro da Noite, estrelado pelo ator Christopher Lee, que reprisaria o papel do conde mais 9 vezes ao longo de sua carreira. Trazendo cores vibrantes, cenários dramáticos e uma mistura de sensualidade com violência, a produção reforçou que o vampiro não era apenas monstro, mas também símbolo de desejo e transgressão. Estes filmes estabeleceram os vampiros como símbolos da noite, criaturas que vivem à margem da humanidade, mas que fascinam e aterrorizam ao mesmo tempo. A partir dos anos 80, os vampiros saíram das mansões dos castelos góticos e passaram a invadir o cotidiano urbano, tornando o terror mais próximo da realidade. No filme A Hora do Espanto, o vampiro não é apenas uma criatura distante, mas alguém que caminha entre nós. Apresentando um charmoso vizinho que se revela ser um temido vampiro, o filme equilibra suspense, humor e terror juvenil, mostrando que o vampiro pode ser ameaçador sem perder o toque de diversão. Welcome to Fright Night.
Já o filme Os Garotos Perdidos transportou as criaturas para a Califórnia e as transformou em uma estilosa gangue de motoqueiros, injetando juventude, sex appeal e rock and roll nos personagens, contando ainda com efeitos especiais bastante marcantes. Os anos 90 começaram com dois grandes títulos que fincaram suas presas no imaginário popular vampiresco. Em 1992, Francis Ford Coppola se encarregou de uma reimaginação da obra de Bram Stoker em Drácula de Bram Stoker, marcando um retorno à atmosfera mais gótica. O filme trouxe cenários e figurinos estonteantes em um roteiro que ressaltou o romantismo e a tragicidade da história. Já em 1994, Entrevista com um Vampiro aproxima o mito da introspecção e da filosofia, explorando a solidão e o sofrimento existencial do vampiro, mostrando que nem toda noite eterna é desejável. O filme consolidou o vampiro como personagem complexo, capaz de evocar empatia e horror simultaneamente. Em Vampiros de John Carpenter, lançado em 1998, o diretor levou os vampiros para o território do faroeste, misturando horror com ação em cenários de cidades desertas e bares sombrios. Aqui os vampiros são predadores implacáveis, mostrando-os não como seres sedutores, mas como ameaças concretas, fazendo de cada encontro uma luta de vida ou morte. Nesse mesmo ano, o filme Blade trouxe uma nova perspectiva para o mito do vampiro. O protagonista é um vampiro, metade humano, que caça outros vampiros. Ao inverter a dinâmica clássica, o filme transforma o horror em ação urbana, repleto de perseguições, combates e tensão constante. O terror se mescla à adrenalina, mostrando que o vampiro pode sobreviver a qualquer cenário, sem perder sua essência de predador e presa. E quando se fala de caçar vampiros, é impossível não lembrar da maior caçadora de vampiros de todos os tempos, Buffy, a Caça-Vampiros. O filme, lançado em 1992, apresentou ao público a jovem Buffy Summers, escolhida para enfrentar criaturas da noite, misturando terror e humor de forma leve. Mas foi 5 anos depois, com a série de 1997, que Buffy se tornou realmente um ícone. A narrativa elevou a história a outro patamar e mergulhou mais fundo no universo sobrenatural, nos dilemas pessoais da protagonista e no constante combate contra vampiros e outras forças das trevas, consolidando Buffy como referência obrigatória quando o assunto é caçadora de vampiros e heroína feminina no terror. Mas muito antes de Buffy, as mulheres já conquistavam as histórias vampirescas com poder, sedução e mistério. Desde as primeiras aparições na tela, as vampiras reinventaram o mito e desafiaram a ideia de que o vampiro seria sempre um predador masculino. Tudo começou em 1936 com A Filha de Drácula, que seguiu os passos do clássico vampiro masculino, mas trazendo uma protagonista feminina. O filme mostra que o poder do vampiro podia ser encarnado por uma mulher, misturando charme e ameaça. Uma primeira janela para o que seria explorado décadas depois. Nos anos 80, Vamp, A Noite dos Vampiros, apresentou uma abordagem urbana e contemporânea, transformando clubes noturnos em território de caça e mistério. A vampira aqui é ao mesmo tempo sedutora e perigosa, refletindo o fascínio da década pelo gótico moderno e pela transgressão juvenil. Nos anos 2000, a Rainha dos Condenados consolidou a imagem da vampira poderosa e independente, apresentando mulheres que não apenas existiam à sombra dos homens, mas comandavam seu próprio destino. Essa perspectiva de protagonismo feminino foi aprofundada em Anjos da Noite, que combinou ação, sensualidade e terror, colocando vampiras em papéis ativos de combate e liderança em um universo de criaturas sobrenaturais. Mais recentemente, o filme Abigail traz uma perspectiva ainda mais inquietante. A ameaça e o mistério vêm de uma criança. A narrativa coloca a vampira mirim no centro da história, explorando sua força, vingança e autonomia. Ao mesmo tempo, o filme subverte expectativas, mostrando que o horror pode se manifestar na aparência inocente, além de reforçar o protagonismo feminino no terror contemporâneo. Ao longo de mais de um século, o cinema mostrou vampiros das mais diversas formas. Monstros clássicos e aristocráticos, predadores sedutores, caçadores implacáveis e até mesmo crianças. Apesar das transformações, o fascínio pela criatura de dentes afiados permanece, assim como a tensão entre predador e presa e a capacidade do terror de se reinventar a cada geração. Mas isso aí é assunto para um outro episódio.